Olá, alunos do 6º ano, sou professora Aline, da disciplina de Geografia. A nossa aula de hoje é sobre orientação e localização no espaço geográfico. A orientação pelos astros. Observando o céu, perceberam que o Sol aparece todas as manhãs aproximadamente na mesma direção, do Oriente, Leste, e se põe ao entardecer na direção oposta, Oeste. Também observaram, as pessoas observaram que a Lua tem um percurso semelhante ao Sol, de que mesmo as estrelas e constelações, como a do Cruzeiro do Sul, são capazes de indicar o rumo a ser seguido, em forma de cruz, daí o nome de cruzeiro. Esse tipo de orientação, dependendo das condições do tempo e do lugar em que se encontra o viajante. Por isso foram criados instrumentos mais precisos, como a bússola e o astrolóbio, usados durante o período das grandes navegações. Mas, futuramente foram criados os pontos cardeais e as rosas dos ventos, tomando como referência o nascer e o pôr do sol. Foram criados as chamados pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Outros pontos complementares são os colaterais e os subcolaterais. Juntos formam a chamada rosa dos ventos. Localização no espaço geográfico. Para localizar com precisão vilas, montanhas e etc., os cartógrafos, profissional que estuda e pratica cartografia, ciência dedicada à elaboração de mapas, criaram as linhas imaginárias da Terra, os paralelos e os meridianos. Os paralelos, eles são traçados à linha do Equador, que define norte e sul. Já os meridianos têm como referência o meridiano de Greenwich, que define leste e oeste. Os paralelos, ao se cruzarem com os meridianos, determinam pontos da superfície da Terra. Cada cruzamento funciona como uma espécie de endereço, identificado pela latitude e pela longitude, as chamadas coordenadas geográficas. E vamos também falar um pouco sobre cartografia. E o que é cartografia? Cartografia é a ciência que se dedica à representação e à comunicação de informação espacial por meio de mapas. E o que são mapas? Mapas é uma representação gráfica das características naturais, como rio, fauna, flora e etc., ou sociais, como cidade, estradas, pontes e etc. De toda a superfície da Terra ou de parte dela, sobre qualquer suporte plano, como uma folha de papel, tecido, couro, meios digitais, entre outros. O mapa tem alguns elementos principais que constituem o mapa. O título, a fonte, as rosas dos ventos, que serve como orientação, a escala, a legenda, as coordenadas geográficas e a localização do espaço terrestre representado. E a escala em mapa ela pode ser representada tanto numérica como gráfica. A representação da Terra ela pode ser feita através de globo terrestre, que se reproduz de modo aproximado da forma da Terra, também como planisfério, que é um mapa que representa a superfície terrestre, uma área plana, tal como o mapa mundi, e também tem os mapas digitais, que são fotografias aéreas e imagens fornecidas pelo satélite, recebido por computadores. E a representação gráfica do relevo. Então, para representar graficamente o relevo, os cartógrafos utilizavam diversas técnicas, usando as curvas de níveis, que o geógrafo mede a altitude do relevo de determinado espaço natural ou geográfico, o uso das cores. Para facilitar a interpretação das curvas de nível, muitas vezes usam-se cores que representam as várias latitudes do relevo. Por exemplo, as cores claras representam menores altitudes e as escuras, maiores altitudes. Também tem a questão do perfil topográfico, que é a representação dos contornos dos acidentes geográficos
que se acham à superfície de uma porção do terreno. E também a questão do bloco diagrama. É uma representação gráfica de uma determinada área da superfície da Terra nas 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Bom, alunos, nossa aula termina por aqui. Bons estudos e obrigada!